simbologia da vara de Arão. São símbolos de milagres, disciplina. Podemos ler aqui. Eu quero que alguém com voz bem alta, se possível for, porque nós estamos gravando, pode ir mesmo nesse mesmo capítulo aí de Números, no capítulo 17, eu acredito que deve ser o 9 ou 8 ou 9. Pode ler do 8, verso 8 ou 9. Eu vou ler agora o 10, que está escrito aqui, e vocês lerem, por favor, o verso 8, para a gente compreender essa vara de Arão, nessa simbologia, o significado e a riqueza que ela tem como símbolo. Que Deus, por ver o significado glorioso na vara de Arão, pediu para que Moisés o colocasse na arca da aliança. O verso 10 diz, 17 de Número, o verso 10 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: toma a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Nossa, murmuração não é legal. Aqui Deus revela que a murmuração é insuportável. Porque imagina só, você conviver com uma pessoa que ela não dá o melhor para você, essa pessoa não se dedica muito a você, você sempre murmurar com uma pessoa que não te faz nada, às vezes até te faz mal. Murmurar com uma pessoa assim que está próximo de você é normal, é até normal, é compreensível. Digamos que seja compreensível, mas murmurar de Deus Todo-Poderoso, a qual guiou Israel no deserto, dando alimento, se era alimento, era alimento, para livrar do sol escaldante do deserto, uma nuvem proteger, é muita perversidade. Então murmurar contra Deus é suicídio, não é legal murmurar. Então a vara de Arão estava ali para que bem o povo viesse lembrar que não deveriam murmurar contra o nosso Deus. E hoje Deus está falando conosco que não devemos murmurar contra o nosso Deus. Se você está com uma fé pequena e fraquinha, não murmure. Busque ao Senhor e peça mais fé, para que você tenha um coração vigorado e animado e possa glorificar Deus e não murmurar. Porque a murmuração não é legal. A vara de Arão estava ali para lembrar o povo que não deveria murmurar, porque a vara fez sinais e prodígios na trajetória de Moisés e de Arão. Quem pode ler? Por favor, vamos ver entender o valor dessa vara. Bibi, está afiada aí, está com a Bíblia. Quem está com o versículo já? Por favor, leia, por favor. Número capítulo 17, verso. Eu acho que é o 9. É o 9 aí, Bibi. Capítulo 9. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Esse deu o verso 8. O 9. Vai lendo. Vai lendo. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Isso. Se você for ler o verso acima, o verso 10, você vai ver que a vara de Arão, ela floresceu. Nossa, uma vara que já é seca, porque vara aí não é a ideia de uma vara. Geralmente uma vara, ela é seca, sem vida, sim ou não? A vara de Arão, ela floresceu e deu frutos. Isso significa que a vara simboliza milagres. Por isso que Deus mandou Moisés pôr na arca da aliança, para entender um pouco que Deus foi um Deus de milagre na vida do povo de Israel. E Ele quer que nós entendamos que Deus já fez milagre no nosso passado e nós devemos crer que Ele vai fazer no nosso futuro. Mas às vezes nós esquecemos
lembrar o povo de que Deus foi com ele no passado e Deus continuará no nosso presente e no nosso futuro. Então, aqui comigo, vamos partir para simbologia do maná. O maná é Jesus. Todos os símbolos que representam o alimento na Bíblia espirituais têm a representação da pessoa de Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então o maná simboliza Jesus. E isso está escrito numa fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo número 6, verso 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos para o 2. Antes de tudo, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. E aí nós encontramos isso em Êxodo, capítulo número 40, o verso 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás um tabernáculo da tenda da congregação. Como nós vamos entrar agora sobre o tabernáculo, vamos entender a grandeza de que o tabernáculo é uma simbologia que está literalmente ligada à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o tabernáculo e outros mais acontecidos dos quais nós vamos estar falando, estão tudo relacionado ao mesmo, digamos assim, plano de Deus, demonstrar uma ligação de uma liturgia e de culto a Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, se existe algo que Deus ele é digno, ninguém pode ser Deus. Deus ele é sobre tudo e sobre todos, e ele é absoluto. Deus ele é grandioso em tudo que Deus faz, porque de fato ele merece ser e receber o que ele tem de direito. Então tudo isso é uma liturgia. Liturgia é culto ao nosso Deus. E aí eu pergunto a vocês: Deus ele é digno de culto, sim ou não? O inimigo queria roubar esse direito de Jesus, querendo dizer: olha, todo este reino eu te dou se prostrares aos meus pés e me adorares. Ou seja, o inimigo ele queria ser adorado como Deus. Ele é digno de algo que queria também ser digno de ser adorado. E Jesus disse o que Jesus falou para o diabo: vai, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Nossa, é muito lindo isso. Porque às vezes a gente se preocupa com tudo na nossa vida, mas esquecemos que nós temos um terço máximo. E quando botarmos os nossos pés na casa do Senhor, o maior interesse nosso deve ser de cultuar ao nosso Deus. Por isso está escrito: guarda os pés quando entrares na casa do Senhor. Porque quando você entra na casa do Senhor, o teu maior propósito da tua alma, do teu coração, é cultuar a Deus, é adorar o Senhor. E tudo essa liturgia, toda essa simbologia traz uma linguagem litúrgica, de liturgia, de culto a Deus. Antes de tudo, Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levanta o tabernáculo da tenda da congregação. Vamos continuar. O tabernáculo,
Vai contando aí. Quer dizer, não precisa contar não, com a mente. O tabernáculo, a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, o altar do sacrifício, todos estão ligados a uma liturgia de culto ao nosso Deus. Continua este rito, ou seja, continua este rito, este culto, de uma forma gloriosa no nosso corpo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21 e o verso 3 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Meus irmãos, e alguém pode perguntar, mas o que tem a ver a antiga aliança, essas liturgias, essas figuras simbólicas com a igreja, com o plano universal de Deus? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Aquilo ali apontava o futuro. Tudo que era feito lá na antiga aliança era uma simbologia que ela ainda continua tendo o mesmo valor na nova aliança, porque tudo fala sobre Cristo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre Cristo, fala sobre nós, fala sobre os salvos, fala sobre o plano de Deus, fala sobre o reino de Deus em nós. Então, as escrituras no seu todo, ela continua tendo e discutindo o mesmo valor, quer seja na antiga aliança, no Velho Testamento ou no Novo Testamento. É aqui o tabernáculo de Deus. Então entendemos que tabernáculo, Deus elaborou aqui o tabernáculo na terra, que era uma forma de Deus estar na esfera terrestre com os homens. Deus habitava onde? No tabernáculo. Deus, ele se manifestava em todo o tabernáculo, em todos os utensílios. Tabernáculo é morada de Deus com os homens. Isso que nós estamos vendo em Apocalipse já é o tabernáculo de Deus celestial. Já não é mais terreno. Nós vamos entender mais lá na frente que o tabernáculo é figura. Deus mandou Moisés fazer uma figura do que já existia lá em cima. E nós entendemos que o tabernáculo era primitivamente, como podemos dizer, de uma forma bem primitiva, um indicativo de que Deus queria um templo aqui na terra. E quem foi que construiu o templo? Quem foi? Foi Davi ou quem foi? Salomão, seu filho. Davi até desejou construir o templo, esse templo. Ele ia ter as mesmas características desse tabernáculo, com a arca da aliança, com todos os utensílios. Aqui que nós vamos falar no templo feito por Salomão, que foi destruído pelo rei da Babilônia na época, e não foi encontrado mais a arca da aliança. Mas aí nós não vamos entrar nesse assunto. Mas o que eu quero passar para os irmãos, o que a Bíblia quer nos fazer entender, é que o tabernáculo que Deus mandou fazer de forma simples, porque a tecnologia também era simples, e Deus também é simples, né? É aprender que mim, eu sou manso e humilde, Jesus é simples, sabe? Não precisa, a pessoa que se dedica a Deus não precisa falar muito bem, não tem os idiomas. Deus, ele usa até um analfabeto, porque Deus, ele é simples. E muitas das vezes até o analfabeto, Deus usando, funciona com um poder glorioso, traz uma mensagem. Deus, ele não se prende a essas coisas, porque Deus é tudo sobre todos. Então, o tabernáculo é a figura do que é celeste. Vamos continuar, que nós vamos entender. Vamos lá. O tabernáculo, a arca da aliança, é o altar do incenso, a mesa dos pães da propiciação, o altar do sacrifício, todos estes estão ligados a uma liturgia de culto ao nosso Deus, e continua esse rito
de uma forma gloriosa no nosso corpo. Por que no nosso corpo? Quem é que imaginaria que nós seríamos um tabernáculo de Deus? Você é um tabernáculo de Deus. Deus habita em vocês. Os antigos, a morada de Deus na antiga aliança era um tabernáculo. Deus se manifestava ali no meio dos querubins, na tampa do propiciatório. Mas nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então essas coisas também eram indicativo de que nós íamos ser templo de Deus. Não está escrito que nós somos templo de Deus? O templo que sua mão edificou ao Senhor, nós somos templo de Deus. Não sabeis vós que somos templo de Deus e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós? E ainda tem uma sentença: se vocês destruírem o templo de Deus, Deus não destruirá. Então nós temos que conservar nós como templo de Deus. E só existe uma forma de conservarmos nós como templo de Deus, é se obedecermos os 10 mandamentos, porque é a aliança de Deus para com os homens. Se nós deixarmos de obedecer os 10 mandamentos, que é o fato de que a arca da aliança levou o título de aliança por causa dos 10 mandamentos, então se nós continuarmos guardando a palavra de Deus, seremos como uma arca, seremos como um tabernáculo